Eu sou Caim, e o primeiro assassino da história. Minha história é marcada pela treva e pelo lamento, um conto sombrio de inveja e violência que ecoa através dos séculos. Desde os primeiros dias da criação, quando o mundo ainda era jovem e puro, eu e meu irmão Abel éramos testemunhas da generosidade e da grandeza de Deus. Nascemos em um jardim de possibilidades, onde as sementes do bem e do mal estavam lançadas. Nossos pais, Adão e Eva, haviam deixado o Éden, e agora trabalhávamos arduamente para sobreviver em um mundo que era tanto promessa quanto punição. Eu era agricultor, e Abel, pastor de ovelhas. Enquanto eu cultivava a terra, Abel cuidava dos rebanhos. Nossos esforços eram diferentes, mas ambos tentávamos agradar a Deus com nossos sacrifícios. A história começou a se desenrolar quando chegou o momento de fazer nossas ofertas. Abel trouxe o melhor de seu rebanho, uma oferta imaculada, e Deus a aceitou com grande prazer. A presença divina parecia iluminar o sacrifício de Abel, tornando um aroma suave para o Senhor. Minha oferta, por outro lado, era de simples frutos da terra. Eu havia escolhido as melhores frutas, mas algo estava faltando. Eu não entendi por que Deus não aceitou minha oferta com a mesma satisfação. A rejeição divina não era apenas um pequeno golpe ao meu orgulho. Era uma ferida profunda na minha alma, um insulto que me fez questionar a justiça e o favor de Deus. À medida que os dias passavam, o ressentimento em meu coração crescia como um fogo incontrolável. Meu orgulho ferido se transformou em um rancor sombrio, alimentado pela sensação de injustiça. Abel estava inconsciente de que sua aceitação por Deus estava acendendo um incêndio em minha alma. Ele continuava sua vida com a tranquilidade de quem estava em harmonia com o Senhor, enquanto eu me afundava em um poço de desespero e ira. A noite caiu, e uma escuridão mais profunda se estabeleceu em meu coração. A traição do meu próprio coração se manifestava em pensamentos macabros e planos cruéis. Com uma expressão que não fazia justiça ao turbilhão interno, convidei Abel para ir ao campo comigo. Ele, em sua inocência, aceitou sem suspeitar das intenções nefastas que eu escondia. O campo estava silencioso, exceto pelo som das folhas sendo movidas pelo vento e o ocasional canto de um pássaro noturno. Eu não tinha certeza do que estava prestes a fazer, mas a raiva se transformava em um impulso quase incontrolável. Nossos passos deixavam marcas na terra, mas não havia como apagar as marcas que eu estava prestes a deixar em minha alma. Em um momento de pura e terrível decisão, ergui uma pedra pesada, um símbolo sombrio da minha fúria. Com um movimento que parecia lento e inexorável, mas que em realidade era implacável, golpeei Abel. O som do impacto foi abafado pela vastidão do campo, mas a tragédia era ensurdecedora. Abel caiu ao chão, seus olhos abertos em um misto de surpresa e dor, uma expressão de incredulidade final. O silêncio tomou conta, um silêncio que parecia carregar o peso do crime que tinha acabado de ser cometido. Eu estava em choque, o sangue de Abel manchando a terra, uma mancha que não poderia ser removida. O que eu havia feito era irreparável, um ato de violência que transcendeu o tempo e a compreensão. Deus apareceu, como uma sombra silenciosa e imponente. Sua voz era um eco doloroso e cheio de tristeza. Onde está teu irmão Abel? O peso da pergunta caiu sobre mim como uma condenação. Eu sabia que não podia esconder a verdade. Mas, com uma tentativa desesperada de evitar o peso da culpa, respondi com uma mentira. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? O Senhor sabia, é claro. Ele conhecia o abismo profundo em meu coração, a obscuridade que eu havia deixado tomar conta de minha alma. A resposta de Deus foi um decreto de justiça e uma maldição. Eu não apenas enfrentaria a perda da favor divino, mas também carregaria uma marca que me tornaria um fugitivo e errante. Deus me exilou, mas, em sua misericórdia, também me deu uma marca de proteção. Esta marca era um lembrete constante da gravidade do meu pecado e da necessidade de redenção. Em vez de uma simples punição, Deus me deu uma oportunidade de refletir sobre minhas ações e buscar redenção. A dor e a vergonha foram meus companheiros constantes,
um lembrete perpétuo do horror que eu havia causado. A vida continuou, mas a minha história foi marcada por uma eternidade de arrependimento e reflexão. A tragédia de Abel tornou-se um símbolo eterno do que acontece quando a inveja e o orgulho se transformam em violência. Meu nome foi escrito nos livros da história como um exemplo sombrio, uma advertência para todos os que ouvirem sobre o primeiro assassinato. A história de Caim e Abel é uma narrativa de como o pecado pode crescer de um simples sentimento de injustiça para um ato de violência devastadora. Ela ressalta a necessidade de manter a nossa humanidade, mesmo quando confrontados com nossas próprias falhas e inseguranças. A justiça divina é implacável, mas também é cheia de misericórdia, oferecendo oportunidades de arrependimento e reconciliação, mesmo para os mais culpados. Assim termina a história de Caim, um conto de tragédia e dor, uma lição eterna sobre a natureza do pecado e a necessidade da graça divina. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as histórias mais sombrias e intrigantes da Bíblia. Se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe.